Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais importantes do pensamento estratégico. Se em algum momento surgiu a dúvida de como as grandes empresas planejam o futuro, a resposta muitas vezes começa com 4 letrinhas: SWOT. Vamos nessa? Olha, toda organização, não importa o tamanho, encara a mesma pergunta: como navegar em meio a tanta complexidade, entender o cenário e tomar as decisões certas para ter sucesso? E não é uma tarefa nada fácil, né? E é exatamente disso que se trata a estratégia. É sobre ter uma visão de longo prazo, conhecer a fundo a própria empresa e, claro, o mercado onde ela atua. A capacidade de se diferenciar da concorrência começa bem aqui, quando se consegue enxergar o cenário completo. Então, como é que a gente transforma essa confusão toda em clareza? Bom, tá aqui o mapa, a análise SWOT. Em português, ela também é conhecida como FOFA. É uma ferramenta super poderosa para organizar o pensamento e guiar as ações. A beleza da SWOT está na simplicidade dela. Ela basicamente divide a análise em 4 partes. As letras significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É uma forma bem organizada de fazer um diagnóstico do negócio. Pensa nela como um check-up completo para uma organização. Ela não vai dar todas as respostas de bandeja, mas com certeza faz as perguntas certas e ajuda a ver onde a empresa pode decolar e quais problemas ela precisa encarar de frente. Agora, vem o pulo do gato da análise SWOT. É preciso entender uma diferença fundamental que organiza a estrutura toda. A diferença entre o que acontece dentro e fora da empresa. A chave para usar a SWOT do jeito certo é separar aquilo que a organização pode controlar, que são os fatores internos, daquilo que ela não pode, que são os fatores externos. É essa divisão que torna a ferramenta tão útil. Olhando para dentro, a gente encontra as forças e as fraquezas. As forças são os trunfos da organização, sabe? Os recursos, uma marca forte, as habilidades da equipe. Já as fraquezas são os pontos que podem atrapalhar o sucesso, como processos velhos ou falta de grana. A pergunta aqui é: o que está diretamente sob nosso controle? Já do lado de fora, a gente tem as oportunidades e as ameaças. Aqui, estamos falando do ambiente, do mercado. Oportunidades são aquelas ondas boas que aparecem, como novas tendências de consumo, e as ameaças são as condições que podem atrapalhar, tipo novas leis, a concorrência se mexendo, ou até uma crise econômica. E olha só como esta matriz ilustra tudo de um jeito brilhante. Na parte de cima, os fatores internos, forças e fraquezas. E na parte de baixo, os fatores externos, oportunidades e ameaças. Visualmente, a gente tem um panorama completo da situação. Fica muito claro. Ok, a teoria é ótima, mas vamos ver como isso funciona na vida real. Vamos dar uma olhada num caso prático para deixar esses conceitos bem concretos. Esse é o caso de uma marcenaria em São Paulo. Uma empresa tradicional, sabe? Com anos de história, mas que de repente se viu no mercado totalmente diferente, com novos concorrentes e a tecnologia avançando rápido. O negócio tinha crescido tanto que a estratégia inicial meio que se perdeu. Para encarar essas mudanças, eles decidiram parar, respirar fundo e aplicar a matriz SWOT para encontrar um novo rumo. Agora, olha que interessante o que a análise deles revelou. A força interna era a enorme capacidade e o conhecimento que eles tinham. A fraqueza, por outro lado, era a falta de um processo de produção eficiente. No ambiente externo, eles viram uma baita oportunidade de se especializar em clientes de alto padrão. E a ameaça? Bom, crises econômicas e a concorrência cada vez maior. Com esse mapa na mão, a estratégia ficou óbvia: usar a expertise deles, a força, para conquistar esse mercado de luxo, a oportunidade. E isso, de quebra, os protegeria da concorrência de baixo custo, que era a grande ameaça. Com o diagnóstico pronto, a marcenaria conseguiu montar uma estratégia que usava seus pontos fortes para aproveitar as oportunidades e, ao mesmo tempo, se proteger das ameaças. E essa é a verdadeira finalidade da ferramenta: transformar a análise em ação de verdade. E as fraquezas internas podem ser tão perigosas quanto as ameaças externas, viu? Essa citação de outro caso mostra bem isso. Problemas de comunicação, um ambiente interno ruim por causa do crescimento rápido, tudo isso pode virar um obstáculo gigante. É algo que a SWOT ajuda a jogar luz. Então, o que a gente tira disso tudo? A análise SWOT é poderosa porque organiza a bagunça. Ela força uma separação clara entre o que é controlável e o que não é. A partir daí, cria uma base sólida para tomar decisões inteligentes, usando os pontos fortes para agarrar as oportunidades. Mas é bom lembrar, a SWOT é um mapa, não é a viagem.
Ter o diagnóstico é essencial, mas o verdadeiro valor está na estratégia e na ação que vem depois. A análise aponta o caminho, mas é a execução que leva ao destino.